capítulo 3, versículo 21. Vamos lá. Diz assim: disto me recordarei no meu coração. Já vai gravando isso, olha. Disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Palavras de Jeremias, em um período em que ele estava vivendo o que não gostaria de viver. Jeremias estava vivendo o caos, a dor, o sofrimento, para todos os lados que Jeremias orava. O que ele via era isso, era o sofrimento, era a angústia. Por quê? Jeremias não estava vivendo bem. Por que ele não estava vivendo bem? Porque ele estava alertando o povo acerca de um cativeiro e o povo não dava ouvidos àquilo que ele estava falando, pelo contrário, ainda se levantava contra ele. A família não estava ao redor de Jeremias, os amigos de Jeremias não tinham. Jeremias estava se sentindo sozinho, falando coisas que ninguém queria ouvir, e por isso ele provava do amargo do desprezo. As pessoas o desprezavam, as pessoas não estavam nem aí para ele, e ele sabia que tudo aquilo ia acontecer, aquilo que ele estava profetizando, aquilo que ele estava declarando, porque era Deus que estava mostrando tudo aquilo para ele. Deus mostrava para ele a dor, o sofrimento que estava por vir sobre esse povo, que seria o cativeiro de Babilônia, e aquilo angustiava ele, deixava ele triste, deixava ele para baixo. Mas é assim que eu tenho que ficar? Não. Eu não posso impedir um pássaro de pousar sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir esse pássaro de fazer ninho. Como? O enxotando. Eu tenho que botar esse pássaro para fora. É ou não é? Se o pássaro vier e pousar sobre mim, eu não posso aceitar que ele fique parado sobre mim. Eu tenho que o enxotar para que ele suma de cima de mim, para que ele não fique, não permaneça ali. E a tristeza é assim também. Você não pode impedir que uma tristeza venha até você, mas você pode impedir que ela permaneça. Porque senão isso vai jogar você para baixo, isso vai te prender a um estágio que te leva depois à depressão. Você precisa reagir, você tem que levantar essa cabeça. Você não pode permitir que a angústia determine qual vai ser as suas atitudes. Uma pessoa angustiada, o que ela quer fazer? Se trancar no quarto, não ver ninguém, não falar com ninguém, não quer conversar, só pensa no problema, só se concentra no problema. Lembra do que Jó falou em Jó capítulo 3? O mal que eu temia, este me sobreveio. Nos faz entender que Jó ficava o tempo todo pensando naquilo. E se eu fico o tempo todo pensando naquilo, eu estou me preparando para que aquilo aconteça. Entende isso? Eu fico o tempo todo pensando naquilo, focado naquilo, imaginando aquilo. Eu imagino tanto aquilo que eu chego a sentir a dor antes mesmo que a dor chegue. Eu fico triste antes mesmo do problema vir a acontecer. E aí eu acabo atraindo isso para a minha vida. Já disse, o mal que eu temia, este me sobreveio. Então o que eu tenho que fazer? Mudar o meu pensamento, para que mude o meu sentimento, e uma vez mudando o meu sentimento, eu mude as minhas atitudes, porque os seus pensamentos vão gerar os seus sentimentos, não é o contrário. Não é o contrário. Você muda o que você está sentindo através daquilo que você está pensando. É o que você pensa que determina o que você sente, não é o contrário. Não, apóstolo, hoje eu estou triste e é por isso que eu estou pensando assim. Não é. Você está pensando assim e é por isso que você está triste. É o pensamento que muda o seu sentimento. É por isso que Jeremias vai dizer, eu vou trazer à memória o que pode me dar esperança. Entende?
se eu trouxer à memória o que dá esperança, eu mudo o que eu estou sentindo. E se eu mudo o que eu estou sentindo, o meu comportamento vai mudar, eu vou me levantar, eu vou fazer o que eu preciso fazer. Eu não me rendo àquilo que eu estava pensando. Eu mudo isso. Como? Como que eu vou mudar o pensamento? Aí que está a pergunta de muita gente, é aí que está a dificuldade de muita gente, porque eu sei que tem gente que está nessa live aqui comigo, que já tentou parar de pensar naquilo, mas por mais que tente parar de pensar naquele problema, esse pensamento parece que não desgruda do seu cérebro, não sai da sua mente, aí que você tem que fazer o processo da substituição. Você não vai parar de pensar naquilo simplesmente ficando quieto assim, dizendo, para de pensar. Imagina o seguinte, ó, eu vou parar de pensar em melancia, eu vou parar de pensar na melancia, eu vou parar de pensar na melancia. O que eu estou pensando agora? Um negócio vermelho por dentro, verde por fora, todo rajadinho. Eu estou pensando na melancia. Se eu ficar forçando para parar de pensar na melancia, tudo que eu vou conseguir é pensar em mais melancia ainda. Então como é que se faz então? Não, presta atenção. O que se faz é pensar em outra coisa. Não ficar tentando forçar o seu cérebro a parar de pensar na melancia, porque senão é melancia que vem na tua mente o tempo todo. Então você vai simplesmente começar a pensar em outra coisa. Quer mudar o teu pensamento? Começa a ouvir louvores. Quer mudar o teu pensamento? Pega um filme bom, evangélico, vai assistir. Quer mudar o teu pensamento? Leia a Bíblia e mergulha na história. Não leia a Bíblia dizendo assim, ó, eu vou ler isso aqui e vou parar de pensar na melancia. Se eu ler isso aqui, eu vou parar de pensar na melancia. Não, leia mergulhando na história que ali está. Você precisa, olha o que o Jeremias vai dizer, ó, eu vou trazer à memória o que pode me dar esperança. Eu não vou ficar lutando contra esse pensamento. Não, eu vou pensar em outra coisa. Eu vou começar a pensar em outra coisa até que essa outra coisa domine meu pensamento a ponto de mudar o meu sentimento. Aí olha o que ele começa a pensar. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Só estou vivo por causa da misericórdia, rapaz. A misericórdia do Senhor está me mantendo vivo. A misericórdia do Senhor. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Fidelidade, fidelidade, fidelidade. Ele começa a pensar nesse tipo de coisa. Rapaz, como é que eu posso mudar? É porque eu acho que eu nasci para sofrer. É muito sofrimento, é muita dor, é muita angústia. Malaquias 3,17. Somos tesouro particular do Senhor. Pegou não? Somos tesouro particular do Senhor. É nisso que você tem que pensar. Reage, vai. Levanta essa cabeça aí. Boa, Ramires, meditar na palavra dia e noite. Exatamente por isso que Deus orientou Josué a fazer isso. Medita na palavra de dia e noite. Ó, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Fala, 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 até que você fique tomado por esses pensamentos e eles invadam o teu coração. É isso que a gente tem que fazer. Entenda uma coisa. Se você enxerga algo primeiro com a sua mente, você irá segurar isso com as suas mãos. Aquilo que você enxerga com a sua mente, você irá segurar nas suas mãos. Seja coisa boa ou ruim. Seja coisa boa ou ruim. O povo aí fora chama isso de lei da atração, mas o nome desse negócio é fé. O nome desse negócio é fé. Aquilo que você enxerga com a sua mente, você segura com as suas mãos. Então você precisa mudar a forma que você está pensando, porque você mude os seus sentimentos, e uma vez mudando os seus sentimentos, você mude as suas atitudes. Quando você pensa positivamente em algo, todo o seu corpo, todo o seu ser começa a ser impulsionado a ir na direção daquilo. Começa a se movimentar em direção daquilo. É por isso que tem pessoas que são extremamente realizadoras. Por quê? Porque elas pensam mesmo naquilo. Elas pensam tanto naquilo que elas são tomadas por um entusiasmo, sabe?
elas são tomadas por um sentimento bom acerca daquilo, aí nada para essas pessoas, elas vão em busca daquilo, elas vão para cima mesmo, elas fazem tudo que estão ao seu alcance para conquistar aquilo, e aquilo que não está ao seu alcance, Deus desce para fazer, porque Deus gosta de gente que age assim, Deus ama atitudes como essa, pessoas que são tão determinadas a ponto de se movimentar, entendeu ou não? Então hoje você vai mudar os seus pensamentos, é isso que você vai mudar. Hoje está frio, difícil ir para o culto com frio desse. Aí o que você começa a sentir? Presta atenção. Se você começa a dizer assim, tá um frio hoje, né? Hoje à noite vai fazer frio, vai ser até difícil ir para o culto com esse frio. O que você começa a sentir? Já começa a entrar no seu coração um desânimo. Aí você já começa a ficar desanimado acerca de sair hoje à noite. Aí você pensa nisso, fica desanimado acerca de sair hoje à noite. Aí todo o seu ser, todo o seu corpo se prepara para continuar dentro de casa. Você não se motiva a ir porque você pensou desse jeito. Entendeu? Como que eu mudo isso? O culto hoje vai ser uma bênção. Deus hoje vai falar comigo de uma forma poderosa. Você nem dá moral para o frio. Aí todo o seu ser, todo o seu corpo já vai se preparando para estar por lá hoje e provar do melhor de Deus para a tua vida. Muda o seu pensamento, que você muda o seu sentimento. E mudando o seu sentimento, você muda o seu comportamento. Tá bom? Pensamento, sentimento, comportamento. É nessa ordem. A ordem é essa. Pensamento, sentimento, comportamento. Pensamento gera o sentimento que gera o comportamento. É você quem decide como vai ser a sua vida. Deus te deu o livre-arbítrio. Então você decide até no que você pensa. É você que decide no que você vai pensar. Tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, gratidão, porque eu estou com 170 pessoas determinadas a acordar cedo e estar na live, e estão na live, conseguiram estar aqui, eles vão conseguir também fazer tudo o que é necessário ser feito para se movimentar em direção ao propósito deles nesse dia chamado hoje. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado, meu Pai, por estar ao alcance da Tua palavra e poder ser transformado, fortalecido, renovado por ela a cada dia. Deus, que a terça-feira dos meus irmãos seja uma bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Um abraço.